na melhor noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do canal Igreja em Espírito e em Verdade. Talvez você esteja assistindo esse vídeo por uma outra mídia digital ou até mesmo por um outro canal e não sabe aonde encontrar estas mensagens. É só você digitar Igreja em Espírito e em Verdade, YouTube. Pronto, você acessou o nosso canal, aonde com temas polêmicos, aonde nós vamos desmistificando o sistema religioso, descoisando as coisas que estão coisadas. Bem-vindos, meu nome é Geraldo Moraes, não sou teu pastor, não sou profeta, não sou teu apóstolo, você não está debaixo da minha cobertura espiritual, não sou uma autoridade eclesiástica, sou membro da Igreja de Cristo, igual a você, temos o mesmo valor diante do Pai, tratados iguaizinhos, somos filhos do Eterno. Bem-vindos. O tema da nossa mensagem é 3 mentiras de Jesus de Nazaré, segundo o sistema futurista, o sistema religioso. O sistema religioso tem uma habilidade ímpar em chamar Jesus de mentiroso. Tanto Jesus nos dias de sua carne, quanto o Cristo ressuscitado, que são manifestações diferentes. Todos os dias eles pregam a Jesus, mandam as pessoas que os ouvem aceitarem a Jesus, mas eles mesmos não aceitam as palavras do próprio Jesus. Então, o sistema religioso futurista, doutrinal, evangélico, chama Jesus de mentiroso através das suas convicções. Professam conhecê-lo, mas o negam por suas obras. É claro que Jesus, para nós, tanto nos dias de sua carne, como também o Cristo ressuscitado, tudo o que ele falava era uma verdade. Mas a igreja evangélica não aceita. E eu vou te mostrar. É claro que para nós, que já temos esta familiaridade com o evangelho, os assuntos que eu vou te mostrar, o texto que eu vou te mostrar, não causa impacto e não gera nenhuma novidade. Mas as argumentações em cima dos textos reforça que verdadeiramente para o sistema Jesus mentiu quando eu apresento os textos aqui neste canal. Então vamos a uma das falas de Jesus de Nazaré, que o sistema religioso doutrinal diz que não, que isto não é uma verdade, que isto é uma mentira, porque as convicções deles não estão baseadas nestas frases, eles estão empurrando para frente. Vamos ler Mateus capítulo 16, versículo de número 27. Porque o Filho do Homem, e este era o codinome usado por ele, quem está falando isso é Jesus de Nazaré nos dias de sua carne, antes da cruz. Mateus capítulo 16, versículo 27. Eu vou ler também o versículo 28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai. Veja que o texto se refere à sua segunda vinda e não ao Monte da Transfiguração. Tá? Que no Monte da Transfiguração ele não estava com os anjos, era uma visão, e que o texto aqui não aponta para o Monte da Transfiguração. O texto aqui aponta para o juízo, para a parousia. Veja, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um segundo as suas obras. Se refere ao juízo. E se refere também
aos judeus que eles tinham obras. Depois ele diz no versículo de número 28. Aí está a frase. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram. Segura. Então, nesse time da fala, o ano beira entre 30 a 33. Haja visto que ele morreu, segundo a tradição, com 33 anos. Então, isto aqui não foi escrito mês passado. Os que aqui, não posso trazer esta frase para os dias de hoje, como fazem o futurista, tentando trazer esta fala para os dias de hoje. Senão, ele ainda teria que morrer, porque o tempo aqui, o verbo aqui, está no pretérito. Disse, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, lá no ano 30, calcula-se, do primeiro século da era cristã, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ora, aqui então está a primeira mentira, se Jesus não veio ainda. Porque se Jesus não veio ainda, esses homens têm que estar vivos. Se esses homens não estão vivos e o sistema diz que ele ainda vai voltar, então ele mentiu. Começa a entender que não somos nós que achamos que ele mentiu, e sim o sistema que diz que ele ainda vai voltar. Se ele ainda vai voltar, cadê esses homens que ele disse que não passariam pela morte? Significa que se esses homens não estão vivos, ele então mentiu quando disse isso aqui. Você consegue entender que isto é um checkmate e que eles não conseguem responder isto? Você consegue entender que quando eles confrontados com esta frase, com esta fala, com este texto, eles ficam num bico de sinuca, uma sinuca sem saída? E aí, eles apelam para o quê? Não tem como apelar. Isso aqui é um checkmate. Acabou. Ou Jesus mentiu, dizendo que aqueles homens iam ficar vivos e eles estão por aí ainda. Sim, porque se ele não veio ainda, se o juízo não aconteceu em 70, como afirmamos neste canal, e vários outros irmãos afirmam quando pregam a escatologia consumada, se o sistema diz Jesus está voltando, estes homens têm que estar vivos. Você entende assim? Por favor, diga Abba Pai. Sim, porque senão o fazemos mentiroso. Jesus vai voltar. Ah, vai? Uhum. E cadê esses homens? Oi? Não consegue explicar. Então, preferem fazer de Jesus um mentiroso. Só que nós afirmamos que Jesus foi um profeta. Tudo que ele falava, ele assinava em verdade vos digo. Significa que esses homens não podem estar vivos e, portanto, ele não é mentiroso. E então se cumpriu em 70 DC, dentro daquela geração, porque o tempo da fala aqui está mais ou menos entre 33, que ele morreu aos 33, segundo a tradição, significa que alguns, ele disse, não seriam todos, até porque o sumo sacerdote Caifás morreu antes de 70, significa que alguns, e não todos, viram o juízo, a manifestação do juízo, que era sobre Jerusalém, que era o epicentro, onde estava o templo. Esta é uma verdade daquele que não poderia mentir. E o sistema, ignorando isto, empurrando uma falsa vinda, empurrando uma falsa tribulação, que na contabilidade deles já eram para ter acontecido desde maio. Porque segundo a teologia, eles fazem a numerologia,
Israel, segundo eles, voltou a ser uma nação em 1948 e 70 anos depois a figueira iria florescer. Só que já se passaram 70 anos, em 2018 completou 70 anos, já se passaram 3 anos e 6 meses da grande tribulação e nada acontece. Sabe por quê? Porque é um sistema fraudulento, mentiroso, que não entende que a vinda de Jesus era para o povo de Israel, aonde estava o templo em Jerusalém, e por isso ele afirma aqui, em verdade e em verdade, embora o sistema religioso ignora essas verdades, o fazendo de mentiroso. Então esta é a primeira mentira que o sistema afirma não ser uma verdade. E a segunda? A segunda é aquela que nós já fizemos vários desafios, que os teólogos tentam ajustar para lá, tentam ajustar para cá, mas não tem para onde correr, que a gente bate com berimbau na fuça. Por falar em berimbau, domingo ele vai voltar. Domingo que vem o berimbau está de volta. Vai cantar na fuça. Vai botar ele sentado na coleira da graça. Eu estou com saudade da coleira da graça e do berimbau. Berimbau vai voltar domingo. Então, a segunda mentira contada por Jesus de Nazaré, segundo o sistema religioso, é aquela dos desafios lançado por mim, por Erivelto Soares, por demais irmãos que pregam a graça de Deus e que quando a gente usa, os teólogos ficam de pé e mão atados, porque estudaram e a passagem que eu vou te mostrar nunca foi apresentada numa revistinha da Escola Bíblica Dominical. E quando confrontado pelo povo da graça de Deus, da artilharia pesada da escatologia consumada, eles pulam igual pipoca. Mas os canhões da graça são tão poderosos que uma pipoquinha a quilômetro de distância, a gente papum, 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 a gente dá rajada de graça neles e eles pulam desesperados e vão no grego, e vão no hebraico, eles vão no saravaico, eles pegam o erezege e um monte de livro aqui atrás, parece que eles fazem um mantra e a gente, pum, rebenta. Vamos ler? João, a segunda mentira contada por Jesus, que o sistema faz mentira. João, capítulo 21, versículo 20, eu vou ler alguns versículos. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia, no jantar da Páscoa, se reclinara sobre os peitos de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Pedro viu este. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Então, quando Pedro olhou, viu que aquele discípulo amado vinha também seguindo a Pedro e a Jesus. E Pedro, incomodado, disse: E quanto a este? Versículo de número 22. Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Aí está. Ora, é claro que Jesus está falando da sua segunda vinda, porque aqui ele já tinha ressuscitado, estava manifestado numa forma corpórea para dar instruções aos discípulos da circuncisão, dizendo, orientando, a uns dando instruções para ficar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder, a outro dando instruções acerca do Pentecostes, deu instruções aos discípulos da circuncisão para que eles permanecessem naquele local, disse a Tomé para testificar a Tomé da sua incredulidade, dizendo: Tomé, sou eu mesmo, e ele mostra as mãos ainda numa manifestação corpórea, e ficou assim 40 dias. Então é claro que o texto aqui não se trata de voltar de manhã para tomar café,
Não se trata de voltar de tarde após o Shabaton que ainda era celebrado. Não se trata aqui da festa das primícias ou do dia de Pentecostes celebrado pelos judeus. A volta, a vinda aqui se refere à parousia. E ele diz: respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele, o discípulo amado, permaneça até que eu venha, que te importa? Bom, esta passagem aqui, segundo os futuristas, é uma mentira de Jesus. Por quê? Porque para ser uma verdade, tinham que aceitar que Jesus veio em 70. Então, é mais fácil dizer que Jesus mentiu para Pedro, que João não está vivo. Por quê? Das duas, uma. Ou Jesus mentiu para Pedro, ou então João está vivo esperando ele voltar. Ora, se Jesus não voltou, aonde é que está João? Ou discípulo amado, como queira. Porque um dos teólogos me disse, não era João, era o discípulo amado. Como queira. Amado, ou irado, ou revoltado, ou inchado, ou discípulo babado, ou discípulo do birimbau, ou discípulo coisado, não importa. O discípulo que estava com ele no jantar da Páscoa. Ora, se Jesus não veio ainda, cadê ele então? Que Jesus disse que ele iria ficar. Já sei, Jesus é mentiroso, mentiu, e por isso Jesus não voltou ainda e nem esse discípulo está morto. É assim que trata a teologia futurista, é assim que trata o sistema, dizendo que Jesus mentiu nessa passagem. Jesus errou, foi um lapso. Jesus acabou de comer um pão asmo, bolorento, tomou um suco de uva supercarregado e mentiu, delirou, falou coisa com coisa. Mas Jesus não falava coisa com coisa. Jesus também não iria estar questionando a sua autoridade. Jesus nunca foi um homem de brincadeira. Disse um senhor, eu até gostei muito dele na época, coitado, mas ele delira, a escatologia consumada não adianta, é papum. É igual o birimbau da graça, mas joga rasteiro, rebenta. Ele disse, não, quando Jesus disse isso, Jesus, se eu quiser, Jesus estava questionando a autoridade de Pedro. Jesus questionando a autoridade de Pedro? Jesus nunca fez isso. Olha aqui, Jesus era um homem de poucas palavras. Jesus não era um homem de brincadeira. Jesus era um homem muito sério. Um dia, quando ele estava lá fazendo um dos milagres, os discípulos disseram, Senhor, a sua mãe está aí fora. Foi ríspido. A minha mãe, o meu pai e os meus irmãos são quem fazem a vontade de Deus, do meu pai. Ele era um homem de poucas palavras. Ele era um homem simples, mas prudente. Suas falas direcionadas aos fariseus hipócritas eram sempre duras. Fariseus, hipócritas, raça de víboras. Ele tratava assim, não tinha, você, pela leitura que você faz naquele terreno ali dos livros históricos do período da lei, você nota que ele era um homem de poucas palavras e de poucos sorrisos. Jesus nunca, nesta passagem, iria quebrar o protocolo da sua seriedade e questionar a autoridade de Pedro, haja vista que Pedro não tinha nenhuma. Iria questionar a sua própria autoridade, porque a sua autoridade era inquestionável. Ele não falava duas vezes. Ele não tinha papa na língua. Um dia, quando ele chegou na porta do templo, eles estavam lá numa negociata, mas ele meteu-lhe o chicote, meteu-lhe o porrete. Não tinha meias palavras. Porque teria agora com Pedro? Porque é isso que diz os teólogos, para dizer que esta passagem é uma mentira, para dizer que João aqui continua vivo, fazendo Jesus de mentiroso. Só que Jesus não era mentiroso. O que aconteceu aqui é que Pedro morreu, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo. Paulo decapitado em Roma, Tiago morto ao fio da espada. E João? João
para cumprir esta frase de Jesus, que ficasse até que ele venha, e ele não diz que ele iria morrer quando ele viesse, mas sim que ele ficaria para testemunhar. E é exatamente isso que João diz na sua epístola, lá do Apocalipse. Eu, João, companheiro vosso na aflição, estou aqui por causa do testemunho. Olha o que Jesus disse da palavra de Deus. Então, quando Nero mandou João para a ilha de Patmos, ele estava, na verdade, debaixo de um cumprimento profético dessa profecia, dessa palavra. João, na ilha de Patmos, estava com a sua vida preservada enquanto o pau quebrava em Jerusalém. Então, na verdade, Nero estava fazendo um favor à escatologia consumada, que tem nesta passagem uma manga contra um sistema futurista. Por quê? Porque se Jesus não veio, João tem que estar vivo. E então, Pedro perguntou, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha. O que é que você tem a ver com isso? Meta-se na tua vida. A palavra é dura. Depois, e teve uma vez que eles disseram assim, dura esse discurso. Jesus disse, vocês também não querem sair? Eles disseram, e para onde vamos nós? Se és tu que tem a palavra da vida eterna. Mas olha o argumento. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Se ele vai ficar até que ele vai voltar, ele não vai morrer. É isso que pensa o sistema futurista, que João não morreu, porque se Jesus não veio, ele tem que estar por aí. Foi o que os discípulos pensaram, ele não vai morrer. Vamos ler? Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Não foi isso que Jesus disse. Se Jesus dissesse, ele não vai morrer, eu estaria pregando aqui, Jesus vai voltar. Porque João não iria morrer, então ele ia vir hoje, amanhã, e João vivo, como testemunha. Mas olha o texto, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, ponto e vírgula, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Jesus não disse assim, ele não vai morrer, não. Jesus disse, não, eu não disse que ele não vai morrer, ele vai morrer, mas só depois que eu voltar. Se Jesus não voltou, então ele tem que estar vivo, porque senão Jesus é mentiroso, e é exatamente isso que o sistema afirma que Jesus é, um mentiroso, dizendo que Jesus não voltou, tem que apresentar João. Então, ou Jesus é mentiroso, ou João está vivo. Como eles não conseguem suportar mostrar que João está vivo, faz de Jesus mentiroso, dizendo que ele vai voltar ainda. Capite? Birimba no focinho. Versículo 24, este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O sistema diz, é mentira. Jesus ainda vai voltar, mas não apresenta João. Jesus está voltando. E cadê João? Se Jesus está voltando e o testemunho aqui é verdadeiro, João tem que estar vivo. E aonde que vocês colocaram João? No monte foi. No gabinete do pastor foi. Vocês colocaram na tribuna de honra? No culto de consagração? João está no monte? Está. Está na campanha do Beuzebu, do Satanás? São essas coisas que os envergonham. São essas coisas que nós detonamos com a teologia pastoral. São entre essas e outras coisas que eles me chamam de debochado. Mas não é deboche, é confronto. Deboche é o que fizeram conosco a vida inteira. Deboche foi eles estudarem
quando chegar nesta passagem, por não apresentar o homem vivo, pular, nos dar atestado de otário, um nariz de palhaço, colocar medo nas nossas vidas, e enquanto a gente dava tudo que tinha, porque Jesus estava voltando, eles iam construindo império, fazendo edificações, comprando carro, comprando mansões, e cadê que Jesus voltava? Se Jesus vai voltar mesmo, por que eles não vendem tudo e dê aos pobres, como Jesus disse ao homem rico? Se Jesus vai voltar mesmo, por que eles estão ajuntando tesouros aqui na terra, aonde o ladrão rouba e a traça corrói? Se Jesus vai voltar mesmo, por que eles não ajuntam tesouro nos céus? Se Jesus vai voltar, por que os crentes não guardam o dízimo para entregar na mão dele? Por que os pastores exigem que eles dê tudo para a igreja? Então, quando a gente vem aqui e confronta, sabe o que eles dizem? Geraldo é debochado. Deboche foi o que fizeram com a igreja de Cristo. Deboche foi essa falsa esperança, essa mentira. Deboche foi o que vocês fizeram com o evangelho a vida inteira, chamando Jesus de mentiroso, dizendo que esta palavra não tem nenhuma credibilidade. Isto é que é deboche. Debochado não é Geraldo. Geraldo tenta sacudir vocês para vocês despertar da verdade. Ver se vocês se enxergam e para de encher o ego desses homens que estão agora aí, ó, criando um montão de situações para manter vocês presos e cativos dentro das quatro paredes. E alguns tomando Rivotril, tomando remédio de tarja preta, pessoas que perderam tudo, deram casas na igreja, fizeram campanha, deram carro. Pessoas que perderam seu casamento, destruíram a sua vida, perderam o seu tempo. Aí quando Geraldo, pum, rebenta no focinho dele essas verdades inquestionáveis, aí os defensores desses canalhas, desses vira-latas, dizem, Geraldo é debochado. Debochado não, Geraldo é autêntico e verdadeiro. Foi ele que disse que João ia ficar. Ora, se ele não veio, ou ele é mentiroso ou João está por aí. E a terceira e última é aquela, só estou mostrando textos conhecidos. A terceira e a última é aquela primordial. Vê se você lembra. Olha aí. Mateus 24, 34. Quando você lê todo este sermão escatológico do versículo 1, e Jesus diz aqui várias coisas, ele vai passando. Olha aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Mateus 24, versículo 26. Portanto, Mateus 24 e 26. Portanto, se vos disserem, que ele está no deserto, não saias, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, que era Jesus de Nazaré. Usava um codinome. Depois ele diz no versículo 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, fazendo uma referência a Roma, que tinha ali aquela águia, né? Fazer uma linguagem de figura. Então ele diz no versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e nós temos um vídeo só falando sobre esses elementos aqui, esta linguagem de figura, o que é que significava para os judeus. Sol e lua não eram os elementos físicos. Sol e lua eram as autoridades. Já explicamos num vídeo, dizendo no sonho de José, sol e lua era quem? Autoridade sobre ele, pai e mãe. Mas isso é um outro assunto já no nosso canal. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Versículo de número 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. A terra aqui
era terra habitada. E diz: e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande cangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós. Vós não sou eu e você. Vós eram os discípulos que fizeram a pergunta no versículo de número 1, que perguntaram: mostra quando essas coisas vão suceder e quais os sinais da sua vinda. E ele relata do versículo 1 até onde nós estamos lendo o contexto. E Jesus diz a eles iriam ver: assim também vós, quando virde todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. A pergunta que eu faço antes de ir para o checkmate é: quem é que iria ver a grande tribulação, o sol escurecer? A igreja do século 21 ou os seus ouvintes que estão diante dele lá no primeiro século, entre o ano 30 e 33? Aqui diz vós. Vós não somos nós, vós eram eles. A palavra para nós está no pretérito. Vós ali eram os ouvintes dele, que está diante dele antes da cruz. Ele disse: assim também vós, Pedro, Tiago, João e alguma das multidões, quando vir de todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. E vem a frase: em verdade vos digo. Digo a quem? A mim e a você? Não, isto é um relato entre Jesus e seus discípulos. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Agora, tudo aquilo que ele relatou iria acontecer aqui ou iria acontecer naquela geração? Segundo o que Jesus está dizendo, iria acontecer naquela geração. O que é que os pastores fazem? Jesus de mentiroso, dizendo que não, que vai acontecer nessa. Ele disse que não. Ele disse que iria acontecer naquela. Antes de ser crucificado, eles estavam naquela geração, no primeiro século da era cristã. Olhando de cá, isto está no pretérito, no passado. Se eu digo que Jesus vai voltar, ele mentiu, e é o que a tradição religiosa faz. Chama Jesus de mentiroso, porque ele disse que viria naquela geração e eles estão dizendo que ele virá numa geração incerta. Agora, o mais interessante é que na Bíblia Viva, ele diz assim, Mateus 24, 33. Da mesma forma, quando vocês puderem ver todas essas coisas começando a acontecer, podem saber que a minha volta está bem próxima. Vocês quem? Os discípulos. Agora olha o que diz o versículo 34 na versão Bíblia Viva. E então, finalmente esta era terminará. Não era a humanidade, era aquela era Gena, aquela geração, aquele aion. Tudo o que aquele mundo de então tinha, passaria. E passou. Nós acreditamos no que Jesus disse. Ele disse que não passaria aquela geração. Aquela geração iria acabar. Como disse os discípulos, como disse ele, eu ficarei convosco até a consumação do século. Aquela era terminaria, começaria uma nova outra, com um novo céu, com nova terra, um novo governo. Não mais a lei de Moisés, mas a graça estabelecida, do qual eu e você vivemos hoje. Em nível espiritual, já estamos reinando em vida e em perfeita vitória. Nós estamos na Jerusalém celestial, onde o governo perfeito de Cristo rege a minha vida, a tua vida como igreja e ele como cabeça. Está aí. 3 verdades em que o sistema transformou em mentira. Mas graças a Deus que no tempo certo do Pai, estas verdades vieram à tona
E o sistema hoje, envergonhado, está passando por mentiroso, porque Jesus não vai voltar mais. Ele já veio. E a Bíblia, que se tornou um livro histórico, não profético, mas histórico, a Bíblia declara, não fala de uma terceira vinda, fala de uma segunda. Quanto a isso, falaremos na próxima live. Um grande e caloroso abraço. Vou terminando por aqui, desejando que você tenha uma noite fantástica e maravilhosa. Compartilhe, rebente com o focinho deles e pergunte eles se essas passagens que eles dizem que é uma mentira, não é realmente uma verdade, que é, pelo menos para nós. Até amanhã. Amanhã, maratona, 5h20, 10 da manhã no Graça Sem Retoque, eu e minha esposa, 11h40 e às 20 horas. Para cima deles, com força e sem parar.